coração da fé e da vida católica encontra-se o mistério mais sublime e central, a Sagrada Eucaristia. É aqui que Jesus Cristo cumpre a sua promessa de estar conosco todos os dias, até o fim do mundo, da forma mais real e íntima possível. Mas como é que o pão e o vinho, elementos tão comuns da nossa mesa, se tornam verdadeiramente o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor? A resposta da Igreja a este mistério insondável chama-se transubstanciação. A base de tudo são as próprias palavras de Jesus na última ceia. Ele não disse, isto simboliza o meu corpo, ou isto representa o meu sangue. Sobre o pão, ele disse inequivocamente, isto é o meu corpo. Sobre o vinho, ele disse, este é o meu sangue. A Igreja sempre tomou estas palavras do seu fundador na sua literalidade espantosa. Na Eucaristia, não recebemos um símbolo, mas o próprio Cristo. Para explicar como isto acontece, a Igreja recorreu à ajuda da filosofia, especialmente de Aristóteles, através de São Tomás de Aquino. Eles fizeram a distinção entre a substância de uma coisa, o que ela realmente é na sua essência, e os seus acidentes, as suas aparências externas, cor, sabor, textura, cheiro. O que acontece na consagração é um milagre único. A substância do pão e do vinho muda completamente e torna-se a substância do corpo e sangue de Cristo. No entanto, os acidentes, tudo o que os nossos sentidos podem perceber, permanecem inalterados. O pão continua a parecer pão, o vinho continua a saber a vinho. Como é possível esta mudança radical de substância sem mudança de aparência? Não é pela lógica humana, mas pela ação todo-poderosa do Espírito Santo. Na missa, o sacerdote invoca o Espírito Santo, a epíclese, para que ele desça sobre as oferendas e realize esta transformação milagrosa, tal como ele desceu sobre Maria na encarnação. A transubstanciação permanece um mistério profundo, acessível apenas aos olhos da fé. Não podemos compreendê-la totalmente com a nossa razão, mas podemos adorá-la com o nosso coração. É o maior presente de Jesus à sua Igreja, a forma que ele escolheu para se dar a nós como alimento, para nos unir a si e entre nós e para nos dar um penhor da vida eterna. Acreditamos não porque vemos, mas porque confiamos nas palavras daquele que é a própria verdade, Jesus Cristo. A fé que transborda do altar. A fé inabalável da Igreja na presença real de Jesus na Eucaristia não podia ficar confinada apenas ao momento da missa. Era natural que o amor e a adoração a Cristo, verdadeiramente presentes sob as espécies do pão e do vinho, transbordassem do altar e encontrassem novas formas de expressão na vida da Igreja. A tradição mostra-nos como a devoção eucarística floresceu ao longo dos séculos, dando origem a belas práticas como a adoração ao Santíssimo Sacramento e a festa de Corpus Christi. Guardar o tesouro, a origem da reserva eucarística. A prática de guardar, reservar a Eucaristia consagrada após a missa começou por razões práticas, levar a comunhão aos doentes e aos moribundos, o viático. No entanto, muito cedo, os cristãos perceberam que, se Jesus está realmente presente nas hóstias consagradas, então ele está presente ali, no sacrário, mesmo fora da missa. Esta consciência levou gradualmente à prática de rezar diante do sacrário, de visitar o prisioneiro do amor como um ato de fé e devoção pessoal. Expor o rei, a adoração e a bênção. A partir da Idade Média, esta devoção tornou-se mais visível. Surgiu o desejo de não apenas guardar Jesus no sacrário, mas de o expor à adoração dos fiéis. Criaram-se os ostensórios, belas peças de ourivesaria para conter a hóstia consagrada.
Desenvolveu-se a prática da adoração eucarística, onde os fiéis passam tempo em silêncio diante de Jesus exposto. E nasceu também a bênção do Santíssimo Sacramento, onde o sacerdote abençoa o povo não com as suas mãos, mas com o próprio Cristo presente na hóstia. Corpus Christi, a festa da presença real. O auge desta devoção eucarística medieval foi a instituição da festa de Corpus Christi no século XIII. A tradição conta que a festa nasceu a partir de visões de Santa Juliana de Liege, que via uma lua cheia com uma mancha escura, interpretada como a ausência de uma festa específica para honrar o Santíssimo Sacramento. O Papa Urbano IV, convencido também pelo milagre eucarístico de Bolsena, instituiu esta festa para toda a Igreja, um dia para celebrar publicamente, com procissões solenes, a alegria da presença real de Jesus entre nós. O amor que encontra formas de expressão. A adoração eucarística, a bênção do Santíssimo e a festa de Corpus Christi não são invenções humanas arbitrárias. São a resposta lógica e amorosa da tradição da Igreja ao dom inefável da Eucaristia. São a forma como a Igreja, ao longo dos séculos, continuou a dizer a Jesus: nós acreditamos que estás aqui, nós te amamos, nós te adoramos. São convites para que cada um de nós aprofunde a sua própria relação com Jesus, presente e vivo no Santíssimo Sacramento do altar. O contexto do discurso. Após o milagre da multiplicação dos pães, a multidão seguiu Jesus, maravilhada. Mas Jesus sabia que eles o procuravam apenas pelo pão material. Para elevar os seus corações, ele começou um dos discursos mais chocantes e profundos de todo o Evangelho, registrado no capítulo 6 de São João. Ele não lhes ofereceu uma parábola, mas uma revelação direta sobre si mesmo como o verdadeiro pão da vida, o alimento que sacia não o corpo, mas a alma. As palavras radicais de Jesus. As suas palavras tornaram-se progressivamente mais radicais e difíceis de aceitar. Ele começou por dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Depois foi ainda mais explícito: e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A multidão e até mesmo alguns dos seus discípulos ficaram chocados. Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Murmuravam. A reafirmação inabalável. Diante do escândalo e da incredulidade, Jesus não recuou nem suavizou as suas palavras. Pelo contrário, ele intensificou-as, usando uma linguagem ainda mais forte, quase impossível de interpretar simbolicamente. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. A reafirmação inabalável. Diante do escândalo e da incredulidade, Jesus não recuou nem suavizou as suas palavras. Pelo contrário, ele intensificou-as, usando uma linguagem ainda mais forte, quase impossível de interpretar simbolicamente. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. A crise da fé e a resposta de Pedro. Este discurso causou uma crise. Muitos dos seus discípulos disseram: estas palavras são duras, quem pode escutá-las? E o Evangelho diz que, a partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Foi um momento de teste. Jesus virou-se então para os 12 e perguntou: também vós quereis retirar-vos? Foi Simão Pedro quem respondeu em nome de todos, não com compreensão total, mas com fé total: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Um convite à fé total.
O discurso do pão da vida é a base bíblica inabalável para a nossa fé na Eucaristia. Jesus não estava a falar de um símbolo, mas de uma realidade. A sua carne e o seu sangue são o nosso verdadeiro alimento espiritual. Esta verdade continua a ser dura para muitos hoje, um convite a irmos para além do que os nossos sentidos percebem. A pergunta de Jesus ecoa para cada um de nós: também tu queres retirar-te? Que a nossa resposta seja de Pedro, uma resposta de fé total naquele que se nos dá como alimento. No coração de Itália, na pequena cidade de Lanciano, encontra-se o santuário do mais antigo e talvez mais impressionante milagre eucarístico da Igreja Católica. A história remonta ao século VIII. Um monge da Ordem de São Basílio, enquanto celebrava a missa, era atormentado por dúvidas sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Ele questionava como o pão e o vinho poderiam realmente tornar-se o corpo e o sangue de Cristo. Foi precisamente no momento culminante da missa, durante as palavras da consagração, que Deus respondeu visivelmente às suas dúvidas. Diante dos seus olhos e dos fiéis presentes, a hóstia consagrada transformou-se em carne humana viva e o vinho consagrado coagulou-se em 5 glóbulos de sangue. O monge, abalado e em lágrimas, mostrou o milagre ao povo, a prova tangível da verdade que ele tinha ousado duvidar. O mais extraordinário é que estas relíquias, a carne e o sangue milagrosos, foram preservadas intactas através dos séculos. Hoje, no Santuário de Lanciano, os peregrinos podem ver a hóstia carne, com a aparência de um músculo cardíaco, e os 5 glóbulos de sangue coagulado, expostos num belo ostensório. É um testemunho silencioso, mas poderoso, que atravessa mais de 1.200 anos de história. Em 1970 e 1971, e novamente em 1981, as relíquias foram submetidas a rigorosas investigações científicas, com a permissão da Igreja. As conclusões foram espantosas. Os cientistas confirmaram que a carne é tecido muscular do coração humano, miocárdio, e que o sangue é sangue humano real, do tipo AB, o mesmo tipo encontrado no Santo Sudário de Turim. E o mais inexplicável, embora tenham mais de 1000 anos, ambos os elementos não mostram sinais de decomposição e comportam-se como se fossem de um corpo vivo. O milagre de Lanciano não é a base da nossa fé na Eucaristia. Essa base são as palavras do próprio Jesus Cristo. Mas é um sinal extraordinário, um presente de Deus para fortalecer a nossa fé. É uma resposta visível à dúvida daquele monge e à nossa própria fragilidade humana. Lanciano lembra-nos de forma dramática que a Eucaristia não é um símbolo piedoso, mas a presença real e viva do coração de Jesus a bater de amor por nós em cada missa. Instituir o sacramento do seu amor, a Eucaristia, Jesus Cristo poderia ter escolhido elementos raros, exóticos ou espetaculares. Mas numa escolha de uma humildade e sabedoria profundas, ele escolheu as matérias mais simples e fundamentais da mesa humana, o pão feito de trigo e o vinho feito de uvas. Esta escolha não foi acidental, é uma maravilha da criação e da redenção, que nos revela algo sobre o próprio coração de Deus. Contemplemos o trigo, um grão pequeno, humilde, que precisa de ser enterrado na terra, morrer para si mesmo, para poder brotar e dar uma espiga cheia de novos grãos. E estes grãos, por sua vez, precisam de ser colhidos, moídos e passados pelo fogo do forno para se tornarem pão, o sustento básico da vida. O trigo ensina-nos a lição do próprio Cristo. A vida nasce da morte, a fecundidade nasce do sacrifício. O pão, fruto da terra e do trabalho humano, torna-se o símbolo perfeito do corpo entregue de Jesus. Depois, temos a uva,
um fruto doce e belo que cresce na videira, a imagem que Jesus usou para descrever a nossa união com Ele, mas para se tornar vinho, o símbolo da alegria, da festa e da aliança, a uva precisa de ser colhida e esmagada na prensa. O seu sumo precioso é libertado através do esmagamento. O vinho recorda-nos o sangue de Cristo, derramado na prensa da cruz, o sacrifício doloroso que nos trouxe a alegria da salvação e selou a nova aliança. A escolha destes elementos humildes é um eco perfeito do maior mistério de todos, a encarnação. O Filho de Deus não veio ao mundo como um imperador glorioso, mas como um bebê indefeso numa manjedoura, como o filho de um carpinteiro numa aldeia desconhecida. Da mesma forma, ele escolhe permanecer conosco, não sob a aparência de glória, mas sob as aparências humildes e familiares do pão e do vinho. É a maravilha de um Deus que se esconde na simplicidade para se poder aproximar de nós. Ao escolher o pão e o vinho, Jesus santifica toda a criação e todo o trabalho humano. O pão e o vinho representam o alimento e a bebida do nosso dia a dia. Ao transformá-los no seu corpo e sangue, Cristo mostra-nos que o sagrado não está separado do nosso cotidiano. Ele entra na nossa vida comum, na nossa mesa, no nosso trabalho, para nos transformar a partir de dentro. É a maravilha de um Deus que usa as coisas mais simples da sua criação para nos dar o maior dos seus dons, Ele mesmo. No Monte Sião, em Jerusalém, ergue-se um lugar sagrado que testemunhou não apenas um, mas dois dos eventos mais importantes da nossa fé. É o cenáculo, a sala do andar superior. Este espaço humilde não é apenas uma sala antiga, é o berço da Eucaristia e o palco do Pentecostes. É o lugar sagrado onde Jesus Cristo nos deu o seu corpo e sangue pela primeira vez e onde o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, dando início à missão da igreja. Imaginemos a cena naquela noite de Quinta-feira Santa. Jesus, sabendo que a sua hora tinha chegado, reuniu os seus 12 apóstolos nesta sala para celebrar a Páscoa judaica, a refeição que comemorava a libertação do Egito. Mas Jesus estava prestes a dar a esta refeição um significado totalmente novo e eterno. Foi neste lugar que ele lavou os pés dos discípulos. Um ato de humildade radical. E foi aqui que ele tomou o pão e o vinho. Como as palavras, isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Jesus não estava apenas a usar símbolos, ele estava a instituir a nova aliança no seu próprio sangue. Estava a dar aos seus apóstolos e através deles a todos os sacerdotes o poder de fazer o mesmo em sua memória. O cenáculo é, portanto, o lugar sagrado do nascimento simultâneo da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. Os dois pilares que sustentam a vida sacramental da Igreja até hoje, mas a história do cenáculo não termina aí. Após a ascensão de Jesus, foi para esta mesma sala que os apóstolos regressaram, obedecendo a sua ordem. Foi aqui, juntamente com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, que eles perseveraram em oração durante 9 dias, e foi neste lugar cheio da memória da última ceia que o Espírito Santo desceu sobre eles no Pentecostes, transformando-os em testemunhas corajosas da ressurreição. Visitar o cenáculo hoje, mesmo com as mudanças que sofreu ao longo dos séculos, é voltar ao coração da igreja. É estar no lugar sagrado onde Jesus nos deu o maior presente, Ele mesmo. É recordar que a Eucaristia
nascida naquela sala, continua a ser a fonte e o ápice da vida da igreja. E é ser lembrado de que o mesmo Espírito Santo que desceu ali continua a animar e a guiar. Igreja na sua missão de levar o pão da vida, Jesus Cristo, a todo o mundo. Receber Jesus Cristo na Sagrada Comunhão é o momento mais íntimo e sublime da nossa vida na Terra. O próprio Deus, sob as espécies do pão e do vinho, vem habitar fisicamente dentro de nós. No entanto, quantas vezes vivemos este momento de forma apressada ou distraída? A tradição da Igreja oferece-nos uma ferramenta da alma, preciosa para valorizar este presente, a ação de graças após a comunhão, um tempo dedicado a acolher e a conversar com o hóspede divino que acabou de chegar. Por que é tão importante reservar um tempo para a ação de graças? Os santos ensinam-nos que os minutos logo após a comunhão são os mais preciosos do nosso dia. É o momento em que Jesus está presente em nós, da forma mais real e substancial possível nesta vida. Não aproveitar este tempo para o adorar, agradecer e lhe apresentar as nossas necessidades seria como receber um rei na nossa casa e ignorá-lo. A ação de graças é o nosso ato de hospitalidade para com o Rei dos Reis. O que devemos fazer durante a ação de graças? Não há uma fórmula única, mas o essencial é que seja um encontro pessoal, de coração a coração, com Jesus. Podemos começar por um ato de fé na sua presença real dentro de nós. Depois, um ato de adoração silenciosa, a reconhecer a sua majestade. A seguir, um ato de agradecimento profundo por este dom imerecido. Podemos também fazer atos de contrição pelos nossos pecados e apresentar-lhe as nossas intenções e as necessidades do mundo. E, acima de tudo, podemos simplesmente permanecer em silêncio, a amá-lo e a deixarmos-nos amar por ele. Os santos são os nossos maiores mestres na arte da ação de graças. Santa Teresinha dizia que, após a comunhão, imaginava o seu coração como um cálice onde Jesus repousava. São José Maria Escrivá recomendava passar pelo menos 10 minutos em ação de graças. Santos como Felipe Neri eram conhecidos por passarem horas em êxtase após a missa. Eles ensinam-nos que a profundidade da nossa ação de graças reflete a profundidade da nossa fé no milagre que acabamos de receber. A ação de graças não termina quando saímos da igreja. É uma atitude que deve prolongar-se ao longo do nosso dia. Ao termos consciência de que Jesus veio habitar em nós, somos chamados a levar a sua presença ao nosso trabalho, à nossa família, a cada encontro. A ação de graças bem feita transforma-nos, pouco a pouco, noutros Cristos, em tabernáculos vivos que irradiam o amor de Jesus para o mundo. É a ferramenta que nos ajuda a viver verdadeiramente da Eucaristia que recebemos. A fé da Igreja na presença real de Jesus na Eucaristia é tão profunda que, ao longo dos séculos, inspirou a criação de obras de arte de uma beleza indescritível. Se Deus se faz presente no altar, então nada é demasiado belo para o honrar. Esta convicção deu origem a tesouros artísticos e musicais que não são meras decorações, mas verdadeiros atos de adoração em forma, metal e som. A arte eucarística é a beleza humana a ajoelhar-se diante da beleza divina. A peça central desta arte é o ostensório, também chamado de custódia. O seu nome vem do latim ostendere, que significa mostrar. É literalmente um trono desenhado para mostrar a hóstia consagrada à adoração dos fiéis. Os ourives e artistas derramaram todo o seu gênio nestas peças, usando ouro, prata e pedras preciosas. Muitos ostensórios são desenhados em forma de sol, com raios a emanarem do centro, a simbolizar que a hóstia é o verdadeiro sol da salvação, Jesus Cristo, a brilhar sobre o mundo. No século XIII, quando a festa de Corpus Christi foi instituída, o Papa pediu ao maior teólogo da Igreja, São Tomás de Aquino, que compusesse os hinos para esta nova celebração.
O resultado foi uma coleção de poesia teológica que se tornou o coração do canto eucarístico, incluindo obras-primas como o Pange Lingua, o Adoro-te Devote e o Ó Salutaris Hostia. São Tomás usou a sua mente brilhante não apenas explicar a Eucaristia, mas para a cantar. As últimas 2 estrofes do hino Pange Lingua são hoje famosas e cantadas em todas as bênçãos do Santíssimo Sacramento, o Tantum Ergo. Nelas, São Tomás resume perfeitamente a nossa fé. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Ao que os nossos sentidos não percebem, venha a fé suplementar. É a teologia transformada em música. Ao cantar este hino, unimos as nossas vozes às de séculos de fiéis, a expressar o nosso espanto e a nossa adoração perante o mistério de Jesus escondido no pão. Os ostensórios dourados e os hinos solenes não são um exagero ou uma distração, são ferramentas da alma. A beleza visual de um ostensório capta o nosso olhar e eleva-o para a hóstia simples no seu centro. A beleza musical de um hino, como Tantum Ergo, capta as nossas emoções e eleva-as à adoração. Juntas, estas artes sagradas criam um ambiente de reverência que nos ajuda a ir para além do que vemos e ouvimos, para adorar com todo o nosso ser aquele que está verdadeiramente presente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Para compreender a fé da Igreja na Eucaristia, não precisamos de avançar até a Idade Média. Temos de voltar ao início, a geração que conheceu os apóstolos. Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, viveu nessa época. Ele foi discípulo do próprio apóstolo João. As suas cartas, escritas por volta do ano 107, enquanto era levado acorrentado para o seu martírio em Roma, são uma janela inestimável para a fé vibrante da Igreja primitiva. Inácio lutou contra os primeiros hereges, os docetistas, que negavam a humanidade real de Cristo. Eles diziam que Jesus era um espírito que apenas parecia ser humano. Inácio viu imediatamente a consequência terrível desta heresia. Se Jesus não teve um corpo real, então o seu sofrimento na cruz foi uma ilusão, e a Eucaristia também o é. Ele escreveu que estes hereges abstêm-se da Eucaristia e da oração, porque não confessam que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador, Jesus Cristo. Para Inácio, não havia dúvida. A sua fé na presença real é explícita e poderosa. Ele escreveu: esforçai-vos por usar uma só Eucaristia, pois uma só é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, um só o cálice para a união com o seu sangue, um só o altar. Para ele, a Eucaristia não era um símbolo de união, mas a causa da união, o próprio lugar onde a Igreja se torna o corpo de Cristo. O seu título mais famoso para a Eucaristia é Remédio da Imortalidade. Numa carta aos Efésios, ele descreve o pão eucarístico como o Pharmakon Athanasias, o remédio da imortalidade e o antídoto contra a morte. Inácio ensinava que, ao comungarmos do corpo glorificado e ressuscitado de Jesus, recebemos em nós o germe da nossa própria ressurreição. A Eucaristia é o alimento divino que nos prepara e nos promete a vida eterna. Esta fé eucarística moldou a sua espiritualidade de mártir. Na sua carta aos Romanos, Inácio escreveu a famosa frase: sou trigo de Deus e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como pão puro de Cristo. Ele via o seu próprio martírio como uma Eucaristia. Ao ser comido pelos leões, ele estava a ser unido ao sacrifício de Jesus, a tornar-se ele mesmo, em Cristo, pão partido para a vida da Igreja. Esta é a fé profunda dos nossos primeiros pais. A história da salvação é uma longa preparação para um encontro. Desde os primeiros sacrifícios do Antigo Testamento, Deus estava a preparar o seu povo para o dom supremo da Eucaristia.
A oferta de pão e vinho de Melquisedeque, o maná milagroso no deserto e, acima de tudo, o sacrifício do Cordeiro Pascal no Egito, todos estes eram prenúncios, sombras proféticas. Eles apontavam para a realidade que seria revelada em Jesus Cristo, o pão vivo e o Cordeiro de Deus. Na noite da Páscoa judaica, o sangue de um cordeiro imolado, marcado nas portas, salvou os primogênitos de Israel da morte física. Na última ceia, Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, instituiu o novo sacrifício pascal. O seu sangue, derramado na cruz, não nos salva da morte física, mas da morte eterna. A Eucaristia é a nossa Páscoa, a nossa passagem. Em cada missa, tornamos presente o sacrifício do Cordeiro e comemos a sua carne, cumprindo as palavras: "Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Durante a sua peregrinação no deserto, os israelitas foram alimentados com o maná, um pão vindo do céu que os sustentou na sua viagem para a terra prometida. Mas, como Jesus mesmo disse, era um alimento que sustentava apenas a vida terrena. A Eucaristia é o cumprimento perfeito da promessa do maná. É o verdadeiro pão do céu, o próprio Cristo, que nos alimenta não para uma viagem terrena, mas para a nossa peregrinação em direção à pátria definitiva, o céu. Ao mesmo tempo que cumpre as promessas do passado, a Eucaristia é uma antecipação do futuro. É um vislumbre, uma prenda da festa eterna que nos espera. O livro do Apocalipse descreve o céu como o grande banquete das bodas do Cordeiro. Cada missa na terra é uma participação real, embora velada, nesse banquete celestial. Ao recebermos a comunhão, já estamos a saborear, aqui e agora, a alegria da união eterna com Deus. A Eucaristia é, portanto, o ponto central de toda a história da salvação. Ela une o passado, o presente e o futuro. Nela, o sacrifício do Cordeiro Pascal no passado torna-se presente no nosso altar. Nela, somos alimentados no presente para a nossa viagem. E nela, antecipamos o futuro glorioso do banquete eterno no céu. É o dom onde o tempo e a eternidade se encontram, o memorial do amor de Jesus e a promessa da sua vinda gloriosa.